passaremos ao interrogatório do acusado Hernandes Magalhães Batista. Hernandes, o senhor tem o direito... Gente, já começou, gente. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, mas também pode falar a respeito do fato se quiser. A primeira parte é importante o senhor responder, vem em seu benefício. Antes de ser preso, o senhor morava em casa própria ou alugada? Casa própria. De quem? Da minha ex-esposa. Ex-esposa. Antes de ser preso, o senhor trabalhava? Sempre trabalhei, senhor. Fazia o quê? Sou pintor. Certo. Fichado ou autônomo? Já trabalhei fichado, mas também autônomo. Os dois. Mas ultimamente... Autônomo. Autônomo. Ganhava quanto por dia, por semana ou por mês? Média de 750, 700 por semana. Por semana. Perfeito. Estudou até que ano? Ensino médio, senhor. Ensino médio. Perfeito. Ok. Possui algum bem em seu nome? Casa, carro, lote, moto, alguma coisa? Não, senhor. Não. Perfeito. Antes de ser preso, usava drogas? Não, senhor. Bebida alcoólica? Uma vez ou outra, senhor. Muito difícil. Também. Já foi preso, processado e condenado por algum outro fato delituoso? Eu tive uma pequena discussão com a ex minha, mas muito tempo atrás já se prescreveu, senhor. Sim. Aqui consta que o senhor foi condenado por ameaça da Marinha da Penha. Depois por lesão corporal também. 3 meses de detenção, condenação. É isso mesmo? Sim, senhor, já fui Perfeito. privado. Não foi preso por isso, né? Não, já paguei tudo, certo? Pagou tudo, resolveu tudo. Perfeito. Queria saber isso. Esse processo aqui, o senhor respondeu, foi aqui no Paranoá ou foi no outro satélite? Planaltina, senhor. Planaltina, perfeitamente. O senhor foi criado pelos pais? Pelos pais. Solteiro ou casado? Eu sou junto. Né? Tá, perfeito. Tem companheira. Filhos? Tenho 2 filhas. 2 filhas, perfeito. Foram arroladas aqui algumas testemunhas. Maculei de Menezes Rocha, Simélio Cláudio da Cunha, Antônio Carlos Souza da Silva. Conhece essas pessoas? Sim, senhor. Tem alguma coisa contra elas? Não, senhor. Perfeito. Agora eu vou perguntar o seguinte. O senhor está sendo acusado aqui de ter esfaqueado e tentado matar Maculei. Eu quero saber, essa acusação que tem contra o senhor aqui, ela é verdadeira, ela é falsa, ou o senhor deseja ficar calado? Eu vou falar, senhor, mas ela é verdadeira, mas entre partes. Tá. Verdadeira em partes. O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? Porque eu queria dar minha versão do que aconteceu, né? Sim. Do dia desse fato aí. Sim. O que aconteceu? Nesse caso aí, eu fui trabalhar. Sim. Aí cheguei, aí fiquei nesse quiosque. E ele também estava lá também. Quem estava lá? O Maculei. O Maculei estava lá. Estava lá. Você conhecia ele por Marcinho ou por Maculei? Eu conheci ele como Marcinho, senhor. Tá, pode falar Marcinho, sem problema. Sim, senhor. E a gente já é conhecido já do bairro. Era seu conhecido lá também? Conhecido já, entendeu? Tá. Digamos que sim, amigo, né? Sim. Amigo meu. Ele já conhecia ele lá do lugar também. Sim. Então a gente já conhecido no condomínio todo, tanto eu como ele. Sim. Aí a gente estava bebendo nesse quiosque. Gostou? Sim, pode continuar. A gente estava bebendo nesse quiosque. Aí a gente tem o costume, a gente é amigo, tipo, chega, fala um com o outro e tudo. Mas nesse dia, quando eu cheguei, ele já estava bebendo. Sim. Já tinha bebido bastante já ele. Sim. Aí o que acontece? Ele estava com o pessoal também lá. Tinha umas meninas também no bar. Sim. Né, que eu falo quiosque, né? Sim. Também bebendo nesse mesmo quiosque. Sim. Aí o que acontece? Ele estava junto com essas meninas. Sim. Ele automaticamente ele estava tipo, querendo sair com essas meninas também. Sim. Quando eu cheguei. E aí quando eu cheguei também, essas meninas também já me conheciam. Sim. Essas mulheres que estavam com eles também. Sim. Aí o que acontece? Ele meio que ficou, acho que ciumado
depois que as meninas começou a conversar comigo também, Sim. nesse quiosque. Aí o que acontece? Ele continuou bebendo, bebendo, bebendo. Aí chegou a um ponto que ele veio conversar comigo. Tipo assim, em tom de ameaça, né? Em tom de ameaça para mim. Acho que devido às meninas, ele tava bebendo. Ele até me xingou também de algumas palavras também, entendeu? Dizendo que eu não era nada, que eu era um trouxa, que eu era um merda, que ali quem sabe era ele. Aí até então eu fiquei ouvindo. Mas nisso aí eu fiquei meio ameaçado, eu me senti tipo coagido, né? Ameaçado por ele, né? Sim. Continuar. Aí o que Pode. acontece? Ele continuou com essas meninas, bebia com essas meninas, ia lá e voltava. Acho que creio eu que ele estava pagando também a bebida para elas, né? Então queria ser o rei de lá do lugar. Aí ele falou para mim, me xingou de merda, de trouxa, disse que eu não valia nada, disse que eu era o fraco, essas coisas. Aí eu falei, tranquilo, mas nessa eu fiquei sentado, lá parado, conversando com outro pessoal. Aí ele esbarrou em mim umas duas, três vezes ainda, nesse mesmo quiosque. Tipo, como se fala, tentando me intimidar. Aí, Mas barrou como? barrando, às vezes eu ia pegar alguma coisa no bar, ele passava por mim, metia o ombro em mim. Ah, meti o ombro no senhor. Tá. Às vezes eu peguei também, cochichando com os meninos também lá, eu também não sabia o que que era, mas pra mim ele tava falando de mim também, senhor. Sim. Aí, nesse momento, eu fiquei ameaçado, eu fiquei sem ação, né? Que eu também Sim. não sabia qual que era a intenção dele comigo, Sim. até porque ele tava bem bêbado já. Sim. Aí também eu não sabia o que que ele podia fazer comigo ali. Aí foi quando aconteceu, tipo, no reflexo meu, um segundo meu de pensamento, eu desferi esse golpe nele. Aí foi tanto que não foi de para matar, foi como se fosse me defender. Foi tanto que depois disso aí, eu já fui embora. Já saí de lá. Já nem fiquei mais no local. Quantos golpes que foi dado dele? Acho que um, senhor. Hein? Acho que um. Acha que um. Porque eu não passei pelos laudos, não vi, senhor. Tá. Mas golpes para se defender? Porque eu me senti ameaçado, porque ele já estava bem, bem bêbado lá no dia do ocorrido. É, então você está dizendo que esfaqueou para se defender, Sim, senhor. porque ele sentiu-se ameaçado por estar é, te xingando e te dando ombrada em você. Sim, senhor. Golpes com o ombro, Encontros, né? encontros com ombro a ombro. Sim, senhor. Certo. É, e o que que o senhor fez? Não, como eu falei para o senhor, aí nesse acontecido, o que acontece? Eu conversei com o pessoal, mas já me afastei um pouco dele, né? Já fiquei Aham. meio de canto, já, porque aí eu não sabia até então que eu tava praticamente lúcido, eu tinha acabado de chegar. Você chegou a abraçar ele lá? Quando eu cheguei, eu falei, cumprimentei todo mundo, como eu faço. Quando eu chego nos lugares, cumprimento, cheguei a abraçar ele, mas depois antes desse fato aí, ele já veio querer me abraçar e foi quando me empurrou. Eu falei, não, cara, para aí, não vamos. Pois é, mas o senhor chegou a abraçá-lo. E ele falou alguma coisa com o senhor para parar e sair? Para mim, não. Para mim, ele me falou as palavras já depois, quando que ele me xingou. Tá? Depois ele me xingou, quando eu falei pro senhor. Xingou por quê? Falou que eu era um merda, que eu era um lixo, que não era nada, essas coisas. Sim, Devido a esse tempo, ele tinha um carro, ele tava com um carro, com tudo, sim, né? Aí, tipo, ele me desmereceu, né? Tipo, sim. que eu tava sem carro, eu tava sem nada esse tempo, só trabalhando normal mesmo. Aí o senhor deu os golpes nele? Senhor, O senhor deu golpe de faca nele? foi um golpe, senhor, que eu dei Um nele. golpe. Senhor, Certo. tipo, como modo de defesa para mim, que eu me senti ameaçado, coagido ali no momento. Foi o segundo que eu tive de pensamento, foi esse. Certo. E como é que o senhor arrumou essa faca? Como é que o senhor arrumou essa Essa faca? faca já existe lá, senhor, nos quiosques lá, geralmente o pessoal traz linguiça, traz limão para cortar, já estava lá, senhor. O senhor pegou alguém te deu a faca? Não, senhor, eu estava lá em cima das mesas, eu só peguei. Pegou a faca. Sim, senhor. Tá. E depois? Não, aí depois do acontecido eu fui embora, senhor. Eu fiquei. Alguém lá impediu o senhor de dar outros golpes? Não, depois do acontecido eu não vi mais nada, senhor. Depois que eu dei o golpe eu já saí e fui embora. Pois é, eu Não quero saber. recordo de uma. Eu não, Alguém te deu cadeirada? não, senhor, não recordo de nada disso aí, senhor.
de jogou alguma coisa em mim, de cadeirado, não me recordo disso aí. Porque eu lembro que depois do golpe, já fiquei, tipo, desnorteado, sem saber o que tinha Alguém acontecido. jogou cerveja nas suas vistas para você não ver o... Se jogou, não lembro, senhor. Certo. Então, o senhor estava confessando que deu uma facada, mas buscava se defender das ameaças e dos Até, encontrões de... até porque a gente insiste, a gente é amigo. Tipo assim, entre aspas, amigo, de se ver, de conversar, de estar no mesmo local. Então, eu nunca tive maldade com ele, por nada. E o senhor saiu, pegou a faca e voltou, é isso? Não, senhor. A faca estava lá em cima da mesa que o pessoal usa para cortar as coisas. Ele chegou aí para cima do senhor? O que aconteceu foi o que eu falei para o senhor, esses encontros de esses xingamentos. Aí ficou me rodeando, ficou falando, ficou me liberando. Então, eu quero saber o que o senhor foi ouvido aqui, né? Sim, senhor. E em juízo ficou calado, mas o senhor foi ouvido na delegacia, certo? Quer saber se o senhor confirma isso aqui, ó. O senhor foi lá com os advogados, não foi? Fui, senhor. Certo. É conhecido pela alcunha de Nando, é isso mesmo? Sim, senhor. Que é pintor, confirma também. Sim, senhor. No início de maio de 2021, estava bebendo cachaça no quiosque do seu Pedro, é isso? Sou Pedro. Isso. E conversado com outros colegas, Jane, Zuca, Sandro, entre outros, que moravam naquela quadra. É isso mesmo? Você chegou a conversar com essas pessoas? Quando eu cheguei, esse pessoal estava lá, senhor. Conversou com eles? Cumprimentei todo mundo. Tá. Em determinado momento, lá pelas 22 horas, chegou um rapaz que já era conhecido do declarante de alcunha Marcinho, é isso mesmo? Quando eu cheguei lá, cheguei volta umas 3h30, senhor, ele já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. Aí o senhor falou que ele começou a implicar com o senhor, empurrando o senhor, trombando de ombro também com o senhor. É isso mesmo? Sim, senhor. Embriagado, Marcinho puxava assunto com duas mulheres. É isso? Sim, senhor. Marcinho xingou o declarante de merda de trouxa. Confirma? Confirmo, senhor. Para evitar confusão, foi para o outro bar. Sim, senhor. Foi? Só que é do lado um do outro, senhor. Ah, tá. Outro bar do lado. Perfeito. Após sofrer os referidos insultos, percebeu que Marcinho estava se aproximando do declarante com uma das mãos atrás do corpo. Aconteceu isso? Como foi já 2021, essa parte eu não me recordo, senhor. Tá. Mas faz parte da parte que eu falei para o senhor que eu me senti ameaçado. Tá. Como eu tinha visto que Marcinho estava portando faca na cintura, o senhor chegou a ver isso? Se eu não lembro, me recordo dessa parte. Não lembro que falou isso aqui não, né? Não. De cabo preto. Ficou com medo de ser agredido. Não lembra dessa parte, né? Sim. Para evitar ser agredido, pegou uma faca que estava sobre a mesa do bar e desferiu 2 ou 3 facadas na barriga de Marcinho. Confirma? A faca estava em cima da mesa, sim, senhor. Mas 2 ou 3 facadas, não, né? Eu não me recordo porque eu não tive acesso ao laudo de quantos. Não senhor. se recorda. Mas eu me recordo de uma facada, senhor. Tá. Estava bastante nervoso e alcoolizado, estava? Sim, senhor. Certo. Não tomou nenhuma facada de Marcinho. O senhor não foi atingido com golpe Não, de faca. senhor. Tá. Não percebeu o Marquinhos sacar a faca que estava com ele. Não vi isso. Não me recordo disso aí, não. Tá. Mas ele estava com faca, o senhor não sabe, Eu né? não me recordo que ele estava Tá. armado, não, senhor. Perfeito. Ok. Muito bem. O senhor praticamente confirmou quase tudo que o senhor falou na delegacia. Só a mesma quantidade de golpes de faca, que o senhor não se recorda, que era um só, que o senhor se lembra. Sim, senhor. E não se lembra de ter partido, também não teria dito que ele partiu para cima do senhor com a mão para trás. Né? Depois da confusão, sentiu-se ameaçado e golpeou uma vez que ele se lembra. Sim, Em senhor. síntese, é isso aqui. Sim, O senhor senhor. confirma, então, parcialmente a sua
narrativa na polícia, não é isso? Sim, senhor. Vou passar a palavra ao Ministério Público, doutor. Só pela ordem. Só que o acusado ele vai responder as perguntas da defesa e de algum jurado, caso ele queira, tá bom? Desculpa, doutor. Não, doutor. Ah, bom, entendi. Responder do Ministério Público as perguntas. Não vai responder? Não vai responder, doutor. Ok, excelência. Tá bom. Ok. Eu vou passar a palavra à defesa, por gentileza. Bom dia, Nando. Bom dia. Queria só que você me esclarecesse um pouco melhor, justamente, né, essa questão do horário. Que horas que você chegou mais ou menos nesse Eu quiosque? cheguei em volta de 3h30. Tá, esse dia você falou que trabalhou. Você trabalhou, foi com o Vanderlei que veio aqui? Não, eu trabalhei em outro serviço que eu estava. Aonde? Trabalhei meio período, Lago Norte. Lago Norte. Tá certo. Você falou que, então, a motivação inicial seria que você acredita, então, que foi por conta dessas meninas e desses xingamentos? Sim. Então, foi por isso que você acabou desferindo essa facada? Foi. Eu usei como modo de defesa, foi o que veio na mente na hora. Mas você confessa, então, que você esfaqueou ele. Sim. Eu queria saber se você está arrependido, o que que isso representou na vida dele, na sua vida. Doutor Sérgio. Posso falar? Eu particularmente, eu me tormento isso. Acho que o resto da minha vida vai me atormentar isso aí, porque eu me arrependo muito. Muito, muito, muito. Porque não só por ele também ser pai como eu, ele também tem família, ele tem os filhos dele que dependem do trabalho dele. Ele tem a esposa dele, tem a família dele. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Jamais. Até porque eu também sou pai de família. Se fosse comigo, lógico que eu ia sair do chão. Certo? Tá certo. Eu queria que você me esclarecesse para os jurados, por que que você foi preso? Você foi preso em flagrante, você chegou a se apresentar na delegacia. Como é que se deu essa sua prisão? Aconteceu que logo depois do acontecido, uns dias depois, eu fiquei com esse negócio na cabeça todo o tempo. E esse arrependimento batendo 24 horas. O que acontece? Eu peguei advogado, fui na delegacia, me apresentei, por livre e espontânea vontade, e saí pela porta da frente com o meu depoimento, todinho lá com o meu endereço fixo, meu telefone, tudo certinho. Aí peguei o juiz, o delegado me liberou. Logo depois Tá, do eu quero que você acontecido. fale para os jurados por que que você foi preso. Você deixou de atualizar endereço? Foi. Você ameaçou alguém? Qual que foi o motivo dessa sua prisão? Não. Aconteceu o seguinte, que logo depois que eu me apresentei, eu estava naquele auge da pandemia. Aí ficou claro para mim que se fosse aparecer alguma coisa para me responder ou mais alguma coisa, ia ser comunicado. Aí até então não chegou nada para mim. Aí eu toquei minha vida, porque continuei trabalhando, continuei vivendo minha vida tranquilo, normalmente, mas com aquele negócio na cabeça, de pensar que podia responder por esse negócio, e também eu pensei várias e várias vezes numa forma de como ajudar ele, porque tava me remoendo por dentro esse negócio. Aí, mas até então não chegou nada para mim, como de que eu tinha que voltar, que eu ia ficar preso, alguma coisa. Então, até então foi isso que aconteceu. Aí depois saiu o mandato para mim. Tá, é justamente essa pergunta. Então, você estava morando na região, depois dos fatos, você continuou na região? Logo depois que aconteceu, eu já saí da região, até para evitar, porque até então eu não conheço parente dele, Então, então você ficou com medo? fiquei com medo de acontecer alguma coisa comigo. Tá, então Aí nesse saí caso, da cidade, eu fui para Planaltina, já afastado da cidade. E você chegou a informar para o juiz que você tinha mudado de endereço? Estava atualizado o endereço da minha mãe. Tá, mas é porque é justamente esse momento que eu quero que você deixe claro para o jurado. Você foi preso porque você não apareceu no processo. Não apareci no processo. Nenhum momento você ameaçou ninguém. Momento algum eu ameacei ninguém, não teve não ameaça de ninguém. Tá. Fora essa situação, então você já falou que é trabalhador, você trabalha como pintor. Você tem quantos filhos? Eu tenho duas filhas, a Joana e a Lara. Qual é a idade delas? Tenho uma 4 e a outra 6. Tá certo. Depende de mim, do meu trabalho, para tudo. Minha vida toda foi só trabalho, graças Tá. a Você Deus. tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Já que eu estou na oportunidade, eu queria o quê? Primeiramente, se fosse o máximo que a gente tivesse que era pedir perdão para ele. Porque eu já pedi para ele várias e várias e várias vezes, eu preso. Eu não passei por isso que eu estou passando hoje. A minha família nunca passou por o que eu estou passando hoje. Minha esposa nunca passou por isso. Então, o que acontece? Para mim, é outra vida. Eu estou 1 ano e pouco preso já. Nunca passei por essa situação. A minha vida foi o quê? Família e trabalhar. Aí caí nesse laço aí que aconteceu. Mas até então, eu pedi o quê? Uma oportunidade.
Assim como todo mundo tem a oportunidade, também queria a oportunidade de voltar à minha rotina, de trabalhar, ajudar minhas filhas que dependem de mim, que são pequenas, e voltar à minha vida. Como eu já estou longe onde aqui, de casa aqui do Paranoá, que é onde a família dele mora, eu vou continuar longe. Continuar morando onde eu estava, que no caso é Planaltina. Entendeu? Afastar de todo mundo. Porque eu não quero isso para minha vida, não quero para a vida de ninguém. Quero apenas uma oportunidade de eu começar a minha vida onde eu parei. Longe disso tudo. Só uma última pergunta. Voltando lá no tempo, no momento dos fatos. Você falou que você estava conversando lá com as meninas. Sim, Ele também estava conversando com as meninas. tava. Aí começou um entreveiro ali entre vocês e ele te chamou de merda e trouxa, Sim, correto? sim. Nessa hora ali que você ouviu isso, foi isso que fez você perder a cabeça? Isso aí foi o início de tudo. Porque depois ele começou, como se fala, ficar me cercando. Né? Eu sentado na cadeira conversando com outros colegas e ele me cercando. Então, para mim, eu tava, como se fala, tava me coagindo, me ameaçando. Entendi, mas a pergunta é o seguinte: qual foi o gatilho? O que aconteceu ali que você perdeu a cabeça? Foi devido a ele ter, como é que fala, desmorizado, né? Fala me xingando, teve me xingado, aí eu perdi a cabeça. Entendi. Sem mais perguntas, Alice. Só um último ponto. Ele está aberto a responder todas as perguntas dos jurados. Se tiverem perguntas, ele vai responder todas. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Se tiver por escrito. Não? Ok. Terminado o interrogatório, vamos assinar o termo, por favor. Eu gostaria que o senhor, daqui a pouquinho, fizesse um relato de tudo que aconteceu. E podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Maculei de Menezes Rocha, vítima, sem compromisso legal, por ser vítima. Nós conhecemos o processo, nós conhecemos tudo que está aqui, Ministério Público, Defesa e Juiz, mas os jurados também precisam de conhecer, né? Daí porque eu gostaria que o senhor fizesse um relato do que aconteceu. Por favor, devagar, bem claramente. Por volta mais ou menos quinta-feira, por volta de umas 8h45, eu fui lá para a casa do Carlos, a gente foi ver umas telhas, e aí a gente resolveu ir tomar uma cervejinha lá no comércio, no trailer. Sim. E aí o Hernandes estava lá, junto conosco. O Hernandes, o acusado, né? Isso. Certo. Aí pediu uma cerveja, eu dei. Aí ele começou a se alterar, eu falei para ele que não ia dar mais para ele, que era para ele ir para casa, que tinha mais ou menos uns 18 dias que a filha dele tinha nascido e que ele poderia ir para casa e descansar, que ele estava um pouco meio alterado. Sim. Então, o senhor conhecia já o Hernandes? Conhecia, ele já me deu uns peixes, eu já dei uns piqui para ele. Sim. E jamais eu tinha em mente que ele ia fazer aquele ato comigo. E não dei motivo nenhum para ele. Simplesmente eu pedi para ele ir embora, para ir para casa, que ele já estava um pouco alterado. Uhum. Aí ele saiu, demorou um pouco, depois voltou de novo. Mas ele estava fazendo o quê? Estava te abraçando ou não? Estava. Na primeira parte ele estava muito próximo, me abraçando, aí eu pedi para ele afastar, aí ele foi embora, depois ele voltou de novo. Sim. Aí ficou por ali, por volta da quadra, aí depois ele saiu de novo. Nessa saída que ele saiu, ele já voltou, já me desferiu os golpes de faca. E nesse intervalo, o Sined chegou e aí pediu uma cerveja. Aí eu peguei e dei uma cerveja para Nélio. Só que acho que Nélio não tinha nem abrido a cerveja ainda. Sim. E aí, na hora que ele chegou em mim, ele já foi me abraçando e furando. Aí eu levantei rapidamente com os dois braços nele. Aí ele veio em cima de mim de novo, tentou me dar, pegou num braço, nas costas. Aí nessa hora que ele veio, que eu caí, que ele veio de frente, o Nélio jogou a cerveja. E aí ele saiu. Quem jogou a cerveja? O Nélio. Jogou a cerveja em quem? Num acusado. Para quê? Para ele não furar em mim mais. Para ele não desferir mais golpes. Para atrapalhar a visão dele? Para atrapalhar a visão dele. Jogou cerveja nos olhos dele? Jogou a lata toda nele. Certo. Acho que ele não sei se ele tinha abrido no momento, não deu muito para... Pode parar de atacar o senhor. Isso, aí quando eu levantei, que eu olhei, já estava furado, olhei para os meninos, falei, rapaz... Furado em qual parte do corpo? Essa parte aqui,
que dá perto Tá, dessa parte. pé da virilha aí, né? Perto da Certo. virilha. Quantas? Duas e uma nos braços e outra nas costas. Só que o braço e as costas foi só arranhado, né? Só arranhou. Então foram 4 golpes. Foi 4 golpes. 2 na região abdominal e no No- braço e outro nas costas. na mesma perfuração, acho que tinha 2 perfurações no mesmo local. Certo. E nas costas foi a tentativa de me pegar nas costas, né? E na hora que eu levantei também, aí o braço, ele tentou me furar também. Alguém começou a gritar? Todo mundo gritou, para com isso, para com isso. E aí ele vinha em cima de mim, eu perdi o movimento da perna, caí. Aí ele vinha e eu levantava os 2 pés e falava, que isso, cara? O que foi que eu fiz para você? E aí ele voltava. Ele vinha e voltava. Aí nesse meio tempo os meninos já me pegou, já me colocou no carro e aí ele saiu, não vi mais para onde que ele saiu, né? Então, quem impediu ele dar outros golpes foi as pessoas que estavam lá com Foi o as peões. pessoas que estavam lá. E outras também gritaram para que ele Gritaram. parasse. O senhor ficou internado quanto tempo? Fiquei internado 12 dias. 12 dias. 12 E hoje dias. como é que está? Eu estou bem. De vez em quando sinto uma dormência na perna, né? Eu Certo. fiquei 12 dias internados e 90 dias sem poder trabalhar. Perfeito. 90 dias sem trabalhar. Sem trabalhar. E hoje trabalha? Sim, graças a Deus. Trabalha em quê? Eu sou pedreiro. Reformas. Trabalha novamente. Trabalha normalmente. Normalmente. Certo. E ganha quanto? Eu trabalho por empreita, geralmente diária 180, 200 reais, mas eu trabalho mais por empreita. Sua casa, mais alguém trabalha? Trabalha minha esposa. Sua esposa. Filhos? Filhos também trabalham. Quantos filhos? Eu tenho 2. 2 filhos. Ok. Então, esse é o relato, não é isso? Esse é o relato. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Doutor, por gentileza. Bom dia, Maculei. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo comparecimento. Sei que já é a terceira oportunidade, né, que você está depondo sobre esse fato, que é ruim de recordar, mas a gente está aqui para apurar essa situação e os jurados têm, né, que ouvir o que aconteceu, que só o senhor estava lá, correto? Correto. Então, vamos lá. O senhor relatou que já conhecia, né? Sim, conhecia. O acusado tem apelido de Nando? É apelido de Nando. Ok. Você falou que vocês já tinham trocado uns peixes, um piqui com ele, é isso? Foi uns dias antes, uns 15 dias antes. Ele é pescador, gosta de pescar. E aí lá na minha chácara também tem uns pés de piqui. E aí eu trouxe uns piquis para os meninos, ele viu, falou, traz uns para mim. Eu levei uns piqui para ele, ele me deu uns peixes. E até então era um pouco tempo de amizade, não era meu amigo de muito tempo não. Mas já conheci ele pelaquela redondeza ali mesmo. Mas é mais ou menos quanto tempo isso aí? De conhecimento? É. Uns 2, 3 meses. Uhum. Sabe se ele morava ali perto Ele morava perto ali do local do trailer. local do crime, né? Isso. Inclusive, num dia à tarde, eu passei lá no trailer, que eu fui ver umas telhas mais o Carlos, e ele relatou que queria colocar um porcelanato na casa dele. Queria colocar o quê? Um porcelanato Uhum. no chão, no piso. Aí eu falei, não, depois eu passo lá, tiro as medidas e a gente vê. Esse no mesmo dia, mas só que foi à tarde. À noite eu passei lá de novo. Aí foi onde aconteceu essa... Ele morava bem próximo do trailer? Você falou uns 200, 300 metros do trailer, é isso? Sim. Ele mora mais ou menos naquela região ali. Se você chegar num trailer e olhar, dá quase de frente pro prédio dele. Uhum. Uns 300, acho que não dá nem 300 metros, não. Ok. O senhor é pedreiro, né? Sim. O senhor falou que tem 2 filhos. Sim. Qual a idade deles? Um tem 20 e a outra tem 10. Tem 20 anos e a outra tem 10 anos. O senhor é casado? Sou casado, sou assim, junto, né? Mas Junto, convivo junto com ela, Tá. E ela trabalha? trabalha. Ela trabalha com o quê? Ela trabalha em serviços gerais. Serviços gerais. O senhor falou que ficou 90 dias sem Sem trabalhar. trabalhar. E nesses 90 dias aí, como é que ficou a questão de sustentar a casa?
Ah, minha esposa, meu filho, teve uns amigos meus que me ajudaram também, Uhum. minha irmã Tá. Aí precisou de ajuda da turma aí, né? precisou. O senhor chegou a fazer cirurgia? Hã? Fez cirurgia aí na barriga? Não entendi. Fez cirurgia na barriga? Sim, sim, sim. Ah, abriu aí, né? Abriu. Uhum. Nesse dia, o senhor tinha encontrado com ele, então, na hora do almoço, por aí? Isso, em torno de meio-dia para 2 horas. Eu não recordo muito o horário, mas Uhum. nesse período aí de 2 horas, de meio-dia até 2 horas. Tá. Aí o senhor saiu, foi fazer outras coisas. Isso, eu estava até trabalhando. Aí passei no Carlos, ele falou que tinha umas telhas. Aí eu falei, à noite eu passo aí e olho as telhas. O Carlos é o Antônio É o Carlos? Antônio Carlos, é. Tá. Nesse período que eu passei lá à noite para ver as telhas, aí eu chamei ele, vamos dar uma voltinha lá, vamos tomar uma. Você e o Antônio Carlos? O Antônio Carlos. Ok. Aí você chegou lá por volta do quê? De umas 8h45, mais ou 8h40, menos. 8h45, tá. Nesse período aí. O Noé estava lá? Noé tava comigo. Tava, Comigo lá. Na hora que eu cheguei, ele já enturmou comigo. É meu Tá. amigo também. ok. Então, quando o senhor chegou lá no trailer, lá por volta desse horário aí, o Antônio Carlos estava com o senhor, O Antônio Carlos chegou comigo. chegou contigo, Passei na casa dele, peguei ele, ele foi comigo. no mesmo carro. No mesmo carro. Ok. Só foi nós dois. Tá. O Noé já Chegando lá, o Noé já estava no trailer. tá. O Cimélio estava lá também? Simédio passou, depois saiu, depois voltou de novo. Ok. Nesse momento em que ele ficou te abraçando lá, né? E o Nando já estava lá no trailer quando você Já chegou? estava lá. Já estava lá. Tava lá. Ele já estava meio alterado? Tava tomando, né? Tava tomando. Tá. Mas ele não falava muita coisa, né? Só vinha me abraçar e tal, mas ele só fez isso uma vez também. Tá. Na segunda já foi para desferir os golpes. Tá, pois é. Então eu quero saber a questão seguinte: ele te abraça, o senhor pede para ele não abraçar? Sim, sim, para se afastar. Para ele se afastar? É. Era época de Covid? Tu estava com receio de Covid? Não. 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 Tá. Aí ele se afastou numa boa? Se afastou numa boa, mas aí fechou o rosto. O Noé falou para mim, falou, ó, Márcio, o Nando tá te olhando atravessado. Aí inclusive, eu até chamei o Antônio para a gente ir embora. Aí ele falou, não, vamos só tomar mais uma. Nesse momento também eu já não tomei mais. Quantas cervejas o senhor tomou lá? 2 cervejas. 2 cervejas. 2 cervejas. Tá. Aí ele saiu, ele ficou com a cara fechada, mas não falou nada com o senhor. Não, saiu. Saiu. Depois voltou, aí deu um tempinho na quadra, aí saiu de novo, aí já voltou, não vi por onde ele saiu, ele entrou perto de mim, eu estava assim sentado, ele chegou, já botou as 2 pernas aqui em mim, já, quando eu vi que eu olhei, a faca já estava entrando na minha virilha aqui. Aí levantei rapidamente. Eu queria que o senhor demonstrasse como é que foi esse momento da facada aí. Na hora que ele chegou, que eu olhei que era ele, que eu olhei para baixo, a faca já estava entrando. E aí eu levantei rapidamente com os 2 braços, Certo. pegou ele e já saí um pouquinho assim para fora. Aí foi na hora que eu me embaracei na lixeira e também perdi um pouco do movimento da perna. Nessa saída que eu saí, ele tentou me furar mais por trás. Certo. E aí eu acho que nesse período aí foi a hora da cerveja do Nélio. Eu caí também, ele vinha em cima de mim e voltava. Aí o senhor caiu, o senhor ficou no chão. Foi, mas eu fiquei tipo de papo acima, levantando os 2 pés para tentar impedir que ele chegasse em mim. Uhum. E aí perguntei para ele o que foi que eu tinha feito para ele. E aí ele calado também vinha tentando me furar de novo e voltava. Mas depois que eu caí no chão, ele não deu mais em mim, não. Tá. Não inferiu mais golpes, não. Só foi o período que eu estava sentado. Essa lesão que o senhor falou no braço e nas costas, então foi no momento que o senhor levantou e foi correr. Isso, foi ele tentando me acertar, né? Tá. O senhor tropeça na lixeira e cai. Foi. Essa lixeira e cai. Quem jogou a cerveja nele foi o Nélio? O Nélio. Tá. E a turma começou a gritar lá. Foi. Tá. Depois ele saiu dali, depois que a turma do Deixa Disso chega, ele saiu dali e foi para onde? Você viu? Não, ele só saiu por trás do trailer, não vi a direção que ele tomou, não, porque rapidamente os meninos me socorreram também. Tá.
senhor chegou a ver ele chegando com a faca? Não, não vi. Se viu que tipo de faca era? Não, O senhor esperava essa agressão por conta dele? nunca nem imaginava. Já tinha tido alguma desavença com ele? Nenhuma. O senhor, no outro depoimento, chegou que falou que ele estava com um filho pequeno, né, de poucos dias. Lá no dia ele não estava com No dia ninguém. não. Ele teve uns dias antes que a esposa dele ganhou o neném. Uhum. Aí eu estava lá no trailer do seu Pedro, aí ele pediu para me levar ele lá no hospital para visitar ela, uns 15 dias antes, né? Então, nesse período, eu sabia que a menininha dele tinha mais ou menos uns 18 dias que tinha nascido. Uhum. Realmente, eu falei para ele, rapaz, tem 18 dias que sua filha nasceu, vai para casa, vai descansar, numa boa, sem alteração nenhuma. Aí ele também não falou nada, não, ele ficou sempre calado. Mas eu acho que ele não gostou. Quem levou o senhor para o hospital? Quem me levou foi o Antônio Carlos. Antônio Carlos e o Noé. E o Noé, né? No seu carro, né? No meu carro. Tá. Chegou a sair tripa para fora? Sim, o meu órgão saiu para fora. Foi onde eu mostrei para os meninos que ele tinha me acertado, que até então não tinha visto. Uhum. Aí quando eu caí, que eu olhei, o meu órgão estava para fora. Atingiu o delgado grosso e o fino. Uhum. Não, que você fala é a tripa, né? O senhor chegou consciente no hospital? Cheguei consciente. O senhor ficou os 12 dias aqui no Paranoá, no hospital 12 daqui? dias. Ou teve que ser transferido? Não, fiquei aqui no Paranoá mesmo. Depois do fato, né? O senhor chegou a ter contato com ele? Não. Nunca mais viu? Nunca mais vi. O motivo desse... Bom, você não tinha nenhuma briga anterior com ele, o motivo foi porque o senhor pediu para ele não te abraçar? Não, foi para ele me afastar e ir para casa descansar. Acredito que o motivo deve ter sido esse aí. O senhor já tinha ido na casa dele? Não. Não? Não. Sempre encontrei com ele ali pela extremidade do trailer mesmo, por ali. Pela rua. Nunca fui na casa dele, não. Como é que você sabe que ele morava bem pertinho ali? Porque eu conheço o prédio que ele saía de lá. Tá. Inclusive, a minha sogra mora praticamente quase de frente para ele. E quando ele foi buscar os peixes para mim, eu vi ele saindo lá do prédio. Tá. A faca o senhor não viu, né? Não. Só vi ela entrando no meu órgão, né? Mas de tamanho, essas coisas eu não tenho lembranças, não. O senhor frequentava esse trailer há quanto tempo ali? Praticamente um ano e pouquinho, mas de vez em quando também. Não sou muito de estar batendo ponto, não. E ele uns 3 meses aí? Que eu conhecia ele lá. Inclusive, ele pescava junto com o Noé, com esses meninos aí. Até então, a gente não tinha essa maldade dele, que achando que ele ia fazer isso aí com a gente, não. Comigo, né, no caso. O senhor ficou com alguma sequela? Não, de vez em quando minha perna fica dormente, assim, mas não me atrapalha em nada, né? A minha deficiência da perna já é antiga da coluna, né? Uhum. O intestino está funcionando direito? Tá funcionando direitinho. Graças a Deus. Muito obrigado. Ele, depois desse fato, ou ele ou alguém da família dele ofereceu alguma ajuda financeira para o senhor para se manter? Nenhuma. Tá ok, muito obrigado. Ok. Passar a palavra à defesa, por gentileza. Obrigado, excelência. Bom dia, Marcolei. Bom dia. Agradeço também a sua participação. Graças a Deus aí, Obrigado. você sobreviveu. Aqui a gente está para tentar saber os fatos. Sim. Tá? Você disse que vocês já nutriam ali uma certa amizade. Sim. Uns 3 meses. Não era um amigo íntimo de estar na sua casa. Não. Mas tinha ali uma amizade de 3 meses. De conhecimento de trailer. Ele já tinha te dado uns peixes, você tinha levado o piqui para ele. Sim. Você já tinha levado o filho dele, ido com ele no hospital ver o filho? Não, levei ele para ver o nascimento da filha dele. Entendi, já tinha levado ele no hospital. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: tirando esse dia, o dia do fato, essa questão da bebedeira, o senhor tem algo para reclamar dele, dessa relação que o senhor tinha com ele? Já teve algum outro fato? Não. Era uma relação tranquila. Tranquila.
Pelo que o senhor sabe, ele é uma pessoa envolvida com crime, com a criminalidade, ou ele é uma pessoa trabalhador? Os segundos eu vi os meninos comentando que ele acha que já tinha um homicídio já. Falaram que ele já tinha um Já homicídio. tinha um homicídio. Entendi. Mas não, Mas na época lá o senhor sabia que ele trabalhava com quem? na época eu sei que ele trabalhava e até pintor ele é. Ele era pintor. Trabalha. O senhor também, uma pessoa trabalhadora. Sou pedreiro. O senhor também não tem nenhum envolvimento com crime também. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Depois desse fato, o senhor teve algum contato com ele ou ele saiu ali da região? Sumiu dali? Não tive nenhum contato. Ele deve ter saído também. Ele saiu. Não vi mais ele. Eu também passei um pouco de não ir mais lá. Entendi. Já tem quantos anos mesmo o fato? Aconteceu? Foi 2021, né? 2021. É. Então, assim, 2021 para cá, não teve mais notícia dele. Não tive mais notícia dele. Entendi. A gente vai falar daqui a pouco sobre o dia do fato, tá? Mas aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. Ele vai ser ouvido aqui daqui a pouco. Certo. Se ele chegar aqui e falar para o senhor, olha, me arrependo do que eu fiz, quero seguir minha vida, eu quero que ele também siga a vida dele, vou pagar aqui pelo meu erro, ele siga a vida dele, ele segue a vida dele para lá, o senhor segue a sua vida. O que o senhor teria a dizer? O que eu teria a dizer é o seguinte, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Só que o que acontece? Ele também tem que pagar pelos atos que ele cometeu. Entendi. Entendeu? Mas aí depende, né? Mas eu acho assim, se eu cometer um ato contra você, eu tenho que pagar pelo aquele ato. Entendi. Mas, assim, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Mas aí ele tem que ocorrer, principalmente para dar exemplos também, né? E não acontecer com outras vítimas, né? Entendi. Bom dia, seu Macleito. Bom dia. Queria que o senhor me esclarecesse um pouquinho só a dinâmica dos fatos, até porque foram ouvidas várias pessoas na delegacia e em juízo também, e tem algumas contradições do momento, né, de fato que você levou a facada. Eu queria que o senhor me narrasse, se o senhor se recordar, não sei se o senhor chegou a perder a consciência em algum momento, mas primeiramente, essa facada inicial foi de frente, foi pelas costas, como se deu a dinâmica inicial dos fatos? Foi de frente. Eu estava sentado num gigantezinho do trailer, conversando com o Antônio Carlos e com uma menina que estava do lado da gente. Ele veio, botou as duas pernas dele entre as minhas duas. Quando eu olhei, era ele. Quando eu olhei para baixo, a faca já estava entrando. E nesse período, eu acredito que porque lá no hospital falaram que eu fui furado 2 vezes no mesmo local. E aí eu levantei rapidamente, né? As 2 primeiras facadas foi de frente. Levantei com os 2 braços nele e aí já foi saindo. Nessa saída foi que aconteceu Você falou que arranhou, mas não chegou a perfurar. Seria isso? Isso. Sangrou, né? Sangrou. Aqui pegou 2 pontinhos, aqui pegou um também. Mas não chegou a perfurar. Não. A perfuração mesmo só essas 2 de frente. Tá, outra dúvida que eu tenho que o senhor queria que o senhor me esclarecesse. Sim. O senhor só passou por esse trailer só à noite, 8h45? Não entendi. O senhor só chegou nesse trailer só à noite, 8h45? Não, eu passei antes umas 2 horas da tarde, entre meio-dia e 2 horas. Eu passei lá e aí vi ele, inclusive ele pediu uma, eu paguei uma dose para ele. O senhor também tomou cachaça ou só cerveja lá no dia? Eu tomei cachaça, mas nesse dia não tomei cachaça. Esse dia eu tomei só a cerveja. Tá, outra coisa, além dos conhecidos amigos do senhor que estavam lá no local que o senhor falou, quem mais estava nesse trailer? Tinha mulher? Quais eram as pessoas? Tinha as mulheres, tinha a dona do trailer, dona Cassandra, tinha umas meninas lá que eu não tenho nomes. Tinha mais ou menos quantas pessoas? No trailer? Isso. Por volta, assim, de umas 6 ou 8 pessoas. Tá. Também dentro dos autos, tem uma situação de que ele saiu e voltou. Em algum momento, o senhor viu ele entrando na casa dele? Não. Então, o senhor não pode afirmar que ele saiu de lá para pegar a faca em casa. Isso o senhor não viu? Não vi. Não Tá. vi. Outra questão que eu queria que o senhor me falasse nesse trailer, a cozinha ficava aberta, era mais fechado? O senhor sabe dessa informação ou o senhor não tem essa propriedade para falar? Não sei. E lá eu acredito que não tem cozinha. Não tem cozinha porque é um balcão alto, a gente ficava do lado de fora assim, e a moça do lado de dentro. E o espaço é muito pouco para ter cozinha. Acredito que não tenha cozinha. Do lado que eu estava sentado no gigante do trailer, tem um banheirinho. E aí dali foi que
na hora que eu vi ele, não recordo de onde ele veio. Se ele veio por trás, se ele veio para frente, se ele veio... Não veio. Mas Só no lembro- momento foi de frente, né? No momento foi de frente. Foi Tá. de frente. Outra dúvida que eu queria que o senhor me esclarecesse. Nesse Sim. local, só vendia bebida ou também fazia também lanches, comidas também? Tira-gosto? Não, lá no dia mesmo, a Cassandra, não sei se ela ainda vende essas coisas. Não, na né? época, Na época, não. Então só era bebida mesmo. Só bebida mesmo. Tá certo. Um outro esclarecimento que eu queria saber, nessa época o senhor já era casado, né? Era junto, né? Era junto. Tá ok, eu tô satisfeito. Bom dia, Maculei, tudo Bom bem? dia, tudo bem. Você tinha comentado que você tinha um problema na perna. Esse problema ele é anterior, é isso? É anterior. Você explica pra gente o que é. Minha mãe morava numa casinha muito apertada, e aí eu tinha mais ou menos uns 9 meses de nascido, caí de uma cama, bati as costas em outra cama. E aí minha mãe usava os lençóis grandes, me cobriu, minha irmã veio e pisou por cima. Aí minhas costas ficou assim. Ah, tá. E o determinado tempo vai passando, aí a tendência é mancar mais, né? Mas não foi nada do fato, não. Não, né? O fato que está acontecendo mesmo é só umas dormências na perna, de vez em quando, fica tipo meio tremendo assim. Tá, tudo bem. Satisfeita, Santos. Perfeito. Eu agora queria saber se o jurado tem alguma pergunta, se tiver por escrito. Não? Ninguém? Tá. Vai fazer uma? Tá. Minutinho só. Eu tenho uma pergunta. Passar para eles lá. Quando o acusado encontrou o grupo pela primeira vez, eles perceberam sinais de embriaguez ou uso de drogas? Não. Ele já estava bebendo, né? Não estava alterado, mas ele já estava bebendo. Estava normal, andando normal. Tá bem. Mais alguma pergunta? Ok. Encerrado a oitiva da vítima, pois eu vou assinar agora. Pode levar lá para assinar. Simélio Claudino da Cunha. O senhor, Simélio, é amigo, inimigo ou parente do acusado Hernandes? Não, nenhum dos. Tá. Só conhecido assim mesmo. E Maculei? Maculei também. Conhecido. Conhecemos. Tá. No barzinho não tinha muita amizade, não. Então você está sob compromisso de dizer a verdade. Não pode mentir em juízo, não pode ocultar. Falar o que sabe, o que viu, o que tem conhecimento. Apenas isso. Né? Mentir em juízo é crime de falso testemunho. Então, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. O senhor chegou do trabalho, o que aconteceu ali? O que se ouviu? Relata que eu sei, o doutor Sérgio sabe, a defesa sabe. Os jurados precisam saber. Então, o que aconteceu ali? Eu moro numa quadra lá ao lado do quiosque, né? Eu estava vindo do trabalho, acredito que umas 17h30 mais ou menos. Sim. Nessa data. Certo. E quando eu cheguei lá, eu já conheci assim, o Maculei, eu chamei ele de Marcinho, né? Sim. De alguns 6 ou 7 meses, a gente se encontrava sempre lá para bater papo, né? Certo. E quando eu cheguei, o Hernandes estava lá, mais eles lá, estava bebendo, né? Certo. Segundo a informação, ele já tinha bebido há algum tempo lá, né? Sim. Eu cheguei, eles me ofereceram, o Márcio
O Marco Leme me ofereceu uma cerveja. Eu falei, não vou beber não, que eu tô chegando do serviço agora, eu vou em casa tomar banho. Certo. Mas mesmo assim, ele insistiu e me deu uma latinha de cerveja. Sim. E nesse momento eu fiquei com ela na mão, né? Aí não vi discussão deles nenhuma, nesse momento que eu estive lá, nem nada. Só vi quando o autor se retirou do local e voltou. Sim. Voltou, assim, eu acho uma questão assim de alguns minutos, assim, uns 5 minutos. Sim. Aí já voltou, já empurrando ele e já dando golpe de faca nele, né? O que o acusado saiu e depois voltou? Aí esse momento eu não sei, porque eu não estava lá antes, né? Eu quero saber se um estava abraçando o outro lá e eles não gostaram. Não, no momento que eu estava lá, não. Se aconteceu alguma coisa que eu não sei informar, foi O antes. senhor falou aqui, quando foi ouvido em juízo, que em certo momento Hernandes abraçou Maculei. O senhor foi ouvido aqui na outra sala ali. Não, mas é aquele abraço de briga, não, né? Ele estava bebendo e eu não vi discussão nenhuma, não vi maldade nenhuma no momento, Você né? ouviu a vítima falando para ele parar de abraçar? Se afastar? No momento eu não lembro, mas eu acho que ele só falou assim, não, se afasta um pouco de mim. Tá. Ele saiu e voltou, então, Ele armado. saiu e voltou, né? Voltou com a faca? Voltou com uma faca. E fez o quê? Ele já partiu para cima dele, né? Certo. Aí, nesse momento, eu vi a reação dele sendo furado, né? Aham. Aí eu fui pegar a cerveja. Partiu para cima dele e Já deu foi. golpes. Dando golpe. Quantos? Não deu para ver, não. Que Deu para ver, não. Na minha reação ali, eu só lembrei da cerveja. A vítima chegou a cair? Chegou a cair. Certo. O senhor jogou a cerveja aberta? Eu sacudi ela, abri ela e joguei no rosto. Jogou no rosto, na região dos olhos. Nos olhos dele. Qual a finalidade? Para não continuar furando a pessoa. Para impedir a visão dele da vítima. A visão dele. Certo. Aí, certo. Aí ele antes, então, ele teria partido para cima do Maculei com a faca e efetuado os golpes, né? E depois que o senhor jogou a cerveja nos olhos dele, ele continuou ou não? Ele tentou ainda, né? Que o Marco Lei caiu, ele tentou ir para cima. Sim. Mas aí o outro rapaz estava lá, só não me lembro, ele pegou uma cadeira, parece. Aí nessa hora, o Hernandes saiu, né? Saiu. Então as pessoas que estavam lá impediram que ele desse outros golpes. Sim. Perfeito. Perfeitamente. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, doutor, por gentileza. Bom dia, Cimélio. Bom dia. Obrigado pelo comparecimento. Você tem um apelido de Nélio, né? Você tem um apelido de Nélio? Isso. Tá. O Noé estava lá? O Noé? Você conhece o Noé? O Antônio Carlos, o Noé? Assim, tem um apelido dele aí, não? O Noé é o Zuca. O Zuca, conheço. Tava lá? Tava lá. Tá. O Antônio Carlos estava lá também? Tava. Estava junto com vocês lá? Tá. O acusado aqui, né? O senhor conhecia ele, o Hernandes? Tinha apelido de Nando? Conheci ele, né? Que eu já há 8 anos que eu moro lá, mas tinha mais ou menos assim uma faixa de uns 5 a 6 meses que eu comecei a frequentar lá esse quiosque, aí conheci ele lá, mas não tinha muita amizade, não, né? Então, nem com o Márcio também, conheci eles lá mesmo, né? Não era aqueles amigos de ser convidado em casa, em algum lugar, só por ali mesmo. Quem te deu a cerveja? O Márcio, o Marco Lili. Tá. O apelido dele é Márcio? Sim, chama ele de Marcinho. Marcinho. Um nome difícil, eu vim conhecer o nome dele aqui, né? O Nando, o acusado, ele parecia estar embriagado? Fazia bom tempo que ele estava bebendo, sim, né? Pela aparência, todos eles estavam, né, bebendo por algum tempo, né? Não, a questão é assim... Não assim, aquela questão de estar caindo. Caindo, não. Estou falando assim, alterado pelo álcool. Ele estava mais agitado ou não? Não, estava tudo normal até o momento que eu cheguei. Até hoje eu não sei nem o motivo da discussão, se teve ou não. Como é que é? Eu não sei se teve discussão nem nada, né, que eu relatei. Quando eu cheguei no momento, estava tudo calmo, só aquele abraço ali de amigo e afasta um pouquinho, mas não vi discussão, não vi alteração de ninguém. Fiquei até surpreso, né, pelo ato de ter acontecido aquilo ali, né? Ok.
Esse senhor falou que teve essa questão de abraço, de amigo e tal, aí o senhor viu o Nando sair e depois voltar? Sim, ele Tá. saiu. Pensei que até ia embora e depois, de repente, ele já voltou. Quando ele voltou, o senhor viu ele com a faca na mão? Não, na Ou deu hora. tempo? Não, na cintura. Já chegou, puxou e tentou. Já chegou, puxou e... Aí foi o momento que eu vi que ele estava tentando furar o menino. Não sei se já tinha furado, eu fui sacudir a cerveja e joguei no rosto dele. Ok. O senhor viu a faca? Que tipo de faca Era é? uma faca, mas não deu para. Porque tudo foi muito rápido, né? Aham. Foi muito rápido e a intenção ali era não deixar que nem um prejudicasse o outro, né? Certo. O senhor falou então que a vítima caiu e ele tentava esfaquear a vítima ainda. Sim. Aí as pessoas intercederam, né? O senhor ajudou a levar ele para o hospital, correto? Não foi eu não. Aí nesse momento a gente só ligou para o SAMU e para a polícia, né? 190, mas demoraram. Aí foi o outro rapaz que colocou ele no carro e levou. Ah, foi no carro dele mesmo. Acho que era o carro dele mesmo. Tá. Ah, foi o Antônio Carlos que ajudou ele né? O senhor chegou a ver aonde que ele foi lesionado? Não, Não. O senhor chegou a ver tripa para fora? não vi não. Não viu, Foi não? tudo muito rápido, né? A intenção era socorrer ligeiro ali, né? Aham. Não dá para prestar atenção nesse momento. Sua preocupação maior é em salvar a vida, né? Aham. Lógico. O senhor sabia se o Nando morava ali perto da quadra? Ali perto do quiosque ali? Sim, morava lá na quadra. Bem pertinho ali. É. Depois desse fato aqui, você chegou a ver o acusado Nando novamente por lá, não? Não tem lembrança disso, não. Não. Ok. Mais alguma coisa que o senhor viu que era relatar que eu não perguntei? Não, porque foi esse prazo de eu chegar, né? Questão de uns 20 minutos tudo aconteceu, tudo isso. Não, né? fala mais perto do microfone. Não, porque só aconteceu isso aí mesmo, né? Que foi no momento que eu cheguei, foi muito pouco tempo, né? Aí não tem mais nada a relatar, não. Eles foram para o hospital e só aqueles comentários que muita gente, a gente não sabe os comentários, né? Só falando, nossa, o que aconteceu? Só isso mesmo. Tá ok, então. Muito obrigado, hein? Ok. Defesa, por gentileza, com a palavra para Obrigado, perguntas. excelência. Boa tarde, senhor Simério, tudo bom? Boa tarde. Eu não ouvi muito bem quando o senhor falou inicialmente. Qual foi o horário que o senhor chegou? Ah, eu acredito que era. Eu saí do serviço às 5 horas da tarde, né? Aí foi nesse intervalo aí, que isso aí foi à tarde lá para mim. Então, desde esse horário de 5 da tarde, até que horas o senhor ficou lá nesse local? Ah, depois do acontecido que eu fui embora. Então, nesse período, tanto o Márcio, que é o Nando, ou melhor, tanto o Márcio, que é o Maculei, quanto o Nando, que é o Hernandes, ficaram desde as 5 horas até o horário da facada? Não, esse foi o horário que eu cheguei e aconteceu isso aí. Antes, Mas quando não o senhor sei de que hora que eles estavam lá, quando eles chegaram lá, não sei. Tá, mas o senhor chegou, por exemplo, 5 horas, que é o horário que o senhor está falando, correto? Quando o senhor chegou, ambos já estavam lá? Já estavam lá. Ambos. Tá, outra coisa que eu queria que o senhor me esclarecesse, em algum momento, o senhor viu o Nando Hernandes saindo para ir pro apartamento dele e voltando com faca? Eu vi ele saindo. Falei que vi ele saindo. Não, vou reformular de novo a pergunta. Em algum momento o senhor viu ele entrando no apartamento e voltando com a faca? Não, entrando eu não vi, né? Porque eu não sabia, ele foi embora, só falei assim, olha, o Nando foi embora. Entendi. Viu lá, de repente ele voltou. Não sei se onde que ele arrumou isso, onde que ele pegou. Então o senhor não tem Esse propriedade para conhecimento. dizer se ele foi em outro local e pegou ou se foi já lá mesmo no próprio trailer, isso aí o senhor não sabe dizer. Não, no próprio dele não deve ter sido tão, porque lá não tem esse tipo de... Tá certo. Uma outra situação que eu queria que o senhor me esclarecesse, o senhor falou que não ouviu nenhum tipo de discussão, mas pode ter tido alguma discussão que o senhor não tenha ouvido? Difícil responder para você. Ok, estou satisfeito. A defesa tem mais perguntas? Tem. Tá. Se eu não estou enganado, o senhor disse que quando chegou lá, o senhor ficou sabendo que eles já estavam lá bebendo desde antes. Não falei que eles estavam lá e me convidaram. Não, a pergunta não foi essa. Se quando o senhor chegou, o senhor ficou sabendo que eles já estavam desde mais cedo lá bebendo.
Sim, falei, vocês estão aqui, eu estava lá mais cedo. Eles já estavam desde mais cedo bebendo, é isso. Não sei a hora, não sei quando começou. Entendi. Só sei a partir do momento que eu cheguei lá. Tá. Tinha com eles lá, tirando a vítima e o acusado, tinham mais quantas pessoas lá com eles? Ah, difícil. São 3 quiosques um do lado do outro. Mais difícil assim, mais de 10, menos de 5? Era muita gente, pouca gente? Estava ali no grupinho, 3 conversando, quiosques deve ter mais de 10 pessoas, né? mais de 10 pessoas. Tinham mulheres também ou só homens? Mulheres, homens. Entendi. Satisfeito, excelência. Muito obrigado pela participação. Sem mais perguntas. Senhores jurados, se tiver alguma pergunta, por escrito, por gentileza. Não? Sem perguntas. Vamos assinar, então, o termo. O senhor é amigo, inimigo ou parente do acusado Hernandes? Não, ele trabalhava comigo. Certo. Certo. Mas não tem relação de amizade, É até amizade de serviço, né? apenas de serviço. É apenas serviço. Amizade, intimidade, frequentar uma casa do outro, essas Não, coisas, não. não. Ok. E Maculei? Maculei. Marcinho, Maculei. Ele só trabalha de construção, né? Não, pois é, o senhor é amigo, inimigo ou parente dele? Não, não, senhor. Perfeito. Então, o senhor está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Não pode mentir, ocultar a certinho. verdade, omitir fatos, falar o que sabe, o que tem conhecimento, apenas isso. Pode trazer, então. O senhor vai falar na presença do acusado, ok? Beleza. Pode tá trazê-lo, por favor. Pode colocar ele lá. Está só ouvindo aqui, o acusado, ele vai ouvir a sua fala. Beleza, tranquilo. Isso. Estamos aguardando. Ok. Vamos prosseguir para perguntar ao senhor o seguinte. Esse fato, a denúncia que eu li aqui, em que o Marcinho, o Hernandes, Nando, teria esfaqueado o Maculei, o senhor presenciou? Não, senhor. Não sabe? Não. 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 O que o senhor sabe falar sobre esse assunto aqui? Isso que eu fiquei sabendo depois que ele foi preso, que eu liguei lá para a mãe dele, perguntei para ela o que foi que estava faltando. Ele foi preso. Sei. Deu, mas não entrei em detalhes com ela. Falei, não. Entendi. Ficou sabendo só disso, então, né? Na época foi. Certo. Não presenciou e não sabe dar maiores detalhes. Perfeito. Eu vou passar a palavra à defesa, então. Por favor, doutor, com a palavra. Bom dia, Vanderlei. Bom tudo dia. bom? Bom. Então, vou te fazer algumas perguntas aqui mais sobre a pessoa do Hernandes, né? Certinho. Posso sair? Para mais alto. Melhorou? Melhorou. Você conhece o Hernandes? Quanto tempo? De onde? Conheço ele mais de ano. Já. Eu conheço ele dos próprios serviços mesmo. Foi indicado para trabalhar comigo. Entendi. Então, ele trabalhou com você por um tempo. Trabalhou. Tá. Como que era esse trabalho? Era contrato? Qual era? Não, era por diária. Diária? Serviço de pintura que fazia. E ele recebia por média de quanto, assim, por diária? A faixa de 750 por semana. Tá. Aí, por semana, né? Por semana. Diária? Não. A diária é 150 diária. Média, né? Tá. Tá, e nesse período que você, né, conviveu, que ele trabalhou, ele chegou a dar algum trabalho para você? Alguma coisa assim da conduta dele? Não, Você senhor. percebeu? Não? Não.
Então era tranquilo. Chegou a chegar bêbado ou... Não. Não? Tá. E vocês já tiveram alguma desavença ou ele com alguma outra pessoa do trabalho? Durante o tempo, não. Trabalhou comigo, não teve, não. Tá. E sobre esses fatos, então, você não sabe nada? Não, não sabia. Igual você Fiquei foi sabendo agora. Tem uns 5 meses para trás. Entendi. Então, se ele bebia ou se ele era uma pessoa envolvida com algo errado, isso você nunca teve Não, conhecimento? não. Com não você sabia. era tranquilo, né, no Não, trabalho? comigo, meu serviço era tranquilo. Trabalhava direitinho. Chegar de tarde e ir embora. No outro dia, voltava de novo. Esse tipo de coisa. Sem mais, excelência. Ok. Ministério Público, com a palavra. Bom dia. Bom dia. Só uma coisa, no dia do fato aqui, né, 4 de março de 2021, ele estava trabalhando com o senhor? Não. Não? Tá bom. Sem mais, excelência. Ok. Eu vou passar a palavra. Algumas perguntas do jurado, se tiver por escrito. Sem perguntas? Ok. Encerrado, então, a oitiva do Vanderlei. Vamos assinar.